recebam a graça e a paz do Senhor Jesus e que nós possamos aprender juntos com aquilo que hoje nós estamos a viver e a testemunhar, que são também os batismos, é o compromisso de 4 pessoas em rendição total ao Senhor. Não que eles estejam a fazer isso hoje, mas eles estão a testemunhar hoje do compromisso que já fizeram e é uma caminhada que eles estão a fazer. O processo nem inicia hoje, nem termina hoje. Então eu peço à Igreja que continue a orar por este compromisso, por esta dedicação, por esta rendição total e agradecendo a Deus porque é Ele que nos convence, é Ele que nos chama, é Ele que nos alerta, é Ele que nos faz esta convicção tão forte no nosso coração que nós rasgamos com o nosso coração, com aquilo que eram os nossos conceitos, com aquilo que eram os nossos desejos, com aquilo que nós pensávamos e o Senhor tem um caminho novo para as nossas vidas. Então peço à Igreja que continue a orar. Eu tinha, antes de começar a falar sobre o que é o batismo, que essa é a minha intenção hoje, então a minha pregação, a partilha que eu hoje quero trazer é de alguma forma mostrar o brilho, mostrar a beleza do próprio batismo, o que ela tem, o que ele tem como testemunho. Para não só para a Igreja, mas também para aqueles que ainda poderão juntar-se à Igreja de Cristo. Então, quando eu digo juntar-se à Igreja de Cristo, não estou a falar apenas do livramento. Estou a falar juntar-se à Igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo, que é universal. Ou seja, não é só local, mas o local faz parte desse invisível que nós não podemos tocar, não é? Eu queria partilhar convosco e gostava que vocês pudessem abrir em Mateus, no capítulo 16, versículos 24 a 26, e este não é um texto que normalmente é lido nos dias de batismo. E porquê é que eu fui buscar este texto? Fui buscar este texto porque eu quero trazer a ideia da rendição total. O batismo é nós dizermos a todas as pessoas que nós estamos a render-nos totalmente a Cristo. E vamos ver o que é que isso implica, o que é que isso quer dizer. Então vamos ler em Mateus 16, versículos 24 a 26, nós vamos ter o texto aqui, creio que na mesma versão que eu vou estar a ler aqui, e diz assim o texto das Escrituras, em Mateus 16, 24 a 26. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Então, depois de ler as Escrituras, eu gostava de orar convosco, sobre todos, sobre aquilo que nós vamos ouvir, para que o Senhor testemunhe e testifique pelo seu Espírito a todos nós aquilo que Ele te está a ensinar acerca da sua palavra. Então vamos curvar as nossas cabeças só para não nos distrairmos. E eu vou orar. Nosso Pai, nós queremos dar-te graças, Senhor, pelo teu nome que é santificado aos nossos olhos, pela tua palavra, pelo teu Espírito, e nós queremos, Senhor, que a nossa vida santifique cada vez mais, que reflita a santidade que o teu nome implica, que o teu nome tem, quem tu és. Então, Pai, ser santificado. Senhor, nós queremos na realidade entregar o nosso coração a Ti e queremos, na medida em que a pregação é partilhada, que o Teu Espírito, Senhor, convença os corações duros, que convença os corações quebrantados, Senhor, e que nós possamos dizer numa só voz: venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade. Senhor, e que seja assim, de uma forma simples, mas direta, pelo Teu Espírito, que nós possamos dizer com toda a convicção: Pai nosso santificado, que estás nos céus, seja o Teu nome santificado, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade. E como ela é feita no céu, então fala aqui também aqui na terra, nos nossos corações. Nos nossos corações. Senhor, que nós nos possamos sentir satisfeitos com a Tua obra nos nossos corações. Senhor, então usa a Tua palavra e completa, Senhor, esta obra que está a ser feita hoje. Tu trouxeste aqui tanta gente. Senhor, toca nos corações de cada um que está aqui. As pessoas que estão resistentes
macia, amolece os seus corações com a Tua palavra, pelo Teu Espírito. Senhor, as pessoas que estão quebrantadas, angustiadas, vem confortar, vem consolar. Senhor, as pessoas que estão tão felizes com aquilo que o mundo está a dar e estão tão confortáveis nisso e que estão a ignorar a Tua voz, estão a ignorar a Tua palavra, Senhor. Que Tu possas tocar e convencer. E isto nós te pedimos no nome do Senhor Jesus, para a Tua honra e glória. Amém. Então nós hoje vamos verificar pelas Escrituras aquilo que o batismo é. Ou seja, eu costumo dizer, e já falei com os 4 candidatos que são hoje os candidatos a vir ao batismo, acerca da beleza do batismo, daquilo que a Bíblia diz, então eu chamo o batismo bíblico, porque nós podemos ouvir falar muitas vezes de batismo, mas será que é um batismo bíblico? Vamos ver o que é o batismo bíblico, o que é que as Escrituras nos ensinam acerca do batismo. E o batismo bíblico é aquele que Jesus praticou e que Ele enviou os seus discípulos a praticar, e é isso que nós queremos hoje testemunhar e praticar também. Então hoje nós vamos verificar 3 coisas acerca do batismo. Creio que vai ser de uma forma simples, mas também tem de ser direta. Nós vamos verificar o seu significado, a sua importância e qual é a sua função. Creio que este será um bom tema de falar hoje, porque nós hoje vamos praticar o batismo. Então era necessário, e na minha cabeça não faz sentido, ter este momento de batismo sem explicá-lo antes, pelas Escrituras, o que é que está a acontecer. Para que isto não possa ser apenas um momento que seja bonito. Ai, tão bonito, foi tão bonito, mas qual foi o significado? Qual é a sua importância? O que é que isso implica na vida deles? Qual é a função do batismo aqui hoje a acontecer? Então eu gostava que nós pudéssemos pensar acerca disto, e eu lembro-me de um testemunho acerca de um pastor, ele, de nome Tabiti Aniboil. Ele teve uma conversa com um jovem da sua igreja. O jovem já estava há 2 anos na sua congregação, ele estava socialmente integrado, ele estava animado, e ele pediu uma conversa com o pastor, e eles tinham combinado encontrar-se num certo lugar, num café ou num restaurante. Sei que meteu mesa, meteu conversa e meteu comida. Então há ali um encontro a acontecer, e o Tabiti, esse pastor, estava com alguma expectativa de entender o que é que o jovem queria falar com ele. E o jovem entrou rompante ali por aquele estabelecimento, o lugar combinado, cheio de jovialidade, a trazer ali um furacão de energia lá para dentro, e ele pensou: uau, isto vai ser bom. Deixa-me ver as perguntas que ele tem. Ele mal se sentou. Ele pensou: agora isto vai ser assim um pouco, sei lá, vou ter que aqui arrancar pregos ou saca-rolhas de conversa. Mas não, o miúdo mal se sentou, o jovem, desculpem, não é um miúdo, porque ele tinha 22 anos. Então já era um jovem adulto, e ele chegou lá, sentou-se e disse: olha, eu tenho muitas perguntas. E o Tabiti pensou logo para ele mesmo: uau, isto vai ser bom, porque na realidade eu não vou precisar de andar aqui a inventar conversa, ele próprio tem muitas perguntas. E as perguntas dele baseavam-se em 4 pontos principais. Era sobre a glória de Deus e a ira de Deus sobre os pecadores. Ele tinha também a pergunta sobre a confiabilidade, ou seja, a inerrância das Escrituras, que as Escrituras são sem erro, não têm erro algum, dá para confiar 100% naquilo que elas transmitem. E também sobre a ressurreição, as perguntas dele baseavam-se também acerca da ressurreição. E depois, no último ponto, que o Tabiti entendeu que eram as perguntas todas dele, era sobre a exclusividade de Cristo, de Jesus Cristo. Que Ele era único, exclusivo, não há ninguém que nos possa fazer relacionar com o Pai que não seja através dele. Tudo o resto são contrafações. Então era esta a pergunta do jovem, e ele também queria saber acerca do futuro. Era sobre a exclusividade de Cristo e acerca do futuro. Então temos aqui perguntas teológicas, e foi durante 2 horas uma conversa muito atraente, de muita graça, muito divertida e ao mesmo tempo muito construtiva. Porém, passado aquelas 2 horas, já mesmo no final do tempo, o pastor começou a ficar de alguma forma reticente, com alguma forma angustiado acerca daquele jovem. Porque apesar das questões serem todas muito teológicas e muito aprofundadas nas Escrituras, faltava ali qualquer coisa que é principal e básico, que são as questões do coração.
São as questões que nos levam a render totalmente o nosso coração. Então ele percebeu naquelas 2 horas que o jovem entendeu intelectualmente que dependia totalmente de Jesus Cristo para ter a sua salvação. Ele dependia inteiramente das Escrituras para conhecer o caminho que o levava a relacionar com Cristo e com o Pai. Mas era intelectualmente, porque não houve perguntas acerca do coração, de como é que ele rendia as áreas da sua vida, não houve confissão de pecado, não houve confissão e arrependimento da sua vida transata, de o momento em que ele entrou nas Escrituras e começou a entender intelectualmente sobre o caminho, sobre o Cristo, e ele não fez essas perguntas e não se... Sabem, ele não fez a conexão entre o coração e a mente. E isso trouxe alguma angústia àquele pastor. E ele mostrou-lhe que existem 2 ordenanças, existem 2 coisas, e é por aqui que nós vamos começar. Existem 2 ordenanças, ou seja, 2 mandamentos, que nós temos no Novo Testamento entregues, dados pela própria voz do Deus vivo, que é Cristo Jesus. Ele disse na iniciação e também na contínua comunhão com Cristo que nós teríamos que fazer 2 coisas. A iniciação era através do batismo. Nós testemunhávamos a todas as pessoas que a nossa vida tinha deixado de pertencer a nos para pertencer a Cristo, e através do batismo nós estamos a comunicar isso a todas as pessoas. Então ele disse esta ordem, que nós fôssemos batizados no batismo de Jesus Cristo para testemunho. E isso era de uma vez para sempre. Nós não somos rebatizados. Nós somos batizados uma vez pela fé pessoal que não se transmite a ninguém. Não pode ser eu a convidar as pessoas. Não podem ser os pais a obrigar alguém a ser batizado. Tem que ser a própria pessoa, na sua fé pessoal e íntima e relacional com Deus, a dizer: eu quero ter este testemunho perante a igreja porque eu tenho a convicção e o desejo profundo de me entregar e render totalmente a Cristo. Então esta é a iniciação. Mas ele depois também falou de um outro mandamento que nós vamos cumprir hoje, que tem a ver com esta comunhão iniciada com Cristo, mas depois há uma continuidade relacional com Cristo e com a igreja através da tomada da ceia do Senhor. Então são estas 2 ordenanças que nós hoje estamos aqui a visar e que eles, os 4, vão ter o privilégio de cumprir 2 mandamentos no mesmo dia. Hoje. Nós, igreja, que já se comprometeu com Cristo através deste batismo em Jesus Cristo, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, então nós vamos tomar também a ceia nesse momento. Mas eu quero vos chamar a atenção sobre uma certa leitura que eu vou fazer antes da ceia, que fala de nós não tomarmos indignamente, ou seja, de tomarmos com a consciência de que estamos a fazê-lo em agrado do Pai, em agrado de Deus, está-se a agradar daquela comunhão, porque nós não estamos apenas em comunhão intelectual com Deus, mas nós estamos em comunhão presencial com a igreja. E não tem a ver com hoje. Tem a ver com uma continuidade, uma perseverança. Ok? Então vamos lá. A igreja deve estar atenta para não desenvolver 2 erros em relação ao batismo. A primeira delas é que nós não possamos exagerar no sentido. O que é que isto quer dizer, exagerar nesta exigência? É nós pensarmos que nós temos que começar a pregar o batismo às pessoas, aqueles têm que estar preparados. E isso pode trazer alguma confusão. O que é estar preparado? É estar completamente santo, e deixem-me explicar o seguinte: santo na nossa mente. Porque quem está em Cristo é santo. Não por causa das suas obras ou por a sua capacidade de ser santificado em si mesmo, mas porque Jesus é santo. E se nós estamos em Jesus, tornamo-nos santificados. Ok? Então o que é que nós pensamos? Bom, eu ainda não estou preparado porque não estou perfeito. Sabe quando é que vai estar perfeito? No dia da sua glorificação. E para isso é necessário ou morrer
ou ser ressuscitado ainda em vida, ser levado para Cristo e em Cristo. Então, enquanto nós vivermos, nós nunca vamos estar perfeitos, nós nunca vamos conseguir dizer, agora estou preparado para ser batizado. Sabe porquê? Porque isso é possivelmente, não, é claramente um ato de orgulho. Eu já me santifiquei a mim mesmo, eu já me preparei, eu já estou bem para ser batizado. Então, o batismo é nós dizermos que dependemos em tudo de Cristo. E para iniciar ou continuar este caminho que Ele nos chamou, que é vivermos nele, para Ele, então nós precisamos dele. E a dizer, eu estou rendido. Então já não quero viver mais a minha vida, mas a minha vida é para lhe entregar a Ele. Eu quero entregar a minha vida a Ele, então eu quero mostrar a toda a gente. E quando eu errar, sou apenas um ser humano, arrependido pelo meu erro, e vou-lhe dizer, e vou-lhe pedir perdão pelos meus pecados. E continuamente nós estamos a viver assim. O outro lado é a diminuição do valor, do género, não é preciso ser perfeito, de qualquer maneira vou ser batizado. Não. Porque nós estamos aqui a falar de uma rendição total a Cristo. Não estamos a falar de qualquer coisa. Não estamos a falar de uma rendição intelectual. Estamos a falar de uma relação, de uma rendição total, integral, que é intelecto e coração, alma, espírito e corpo. Ou seja, entregar tudo o que nós somos. As nossas emoções, os nossos desejos, os nossos sonhos, os nossos projetos. E isso não é fácil, porque é um caminho diário. Todos os dias nós temos que fazer isto. Vamos ver o batismo, o que significa batismo. Então, em curto espaço, é um mandamento. O batismo é um mandamento. Não é algo que eu pense, bom, talvez eu queira ser batizado. Não, quem está em Cristo e realmente está em Cristo, não pondera ser batizado. Ele deseja ser batizado porque ele quer ser obediente à palavra de Jesus, porque Jesus diz, sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mergulhados nas águas, porque isso tem um significado. Mas vamos lá ao significado do batismo. O batismo é um mandamento, e segundo as Escrituras, o batismo tem como a sua raiz um mandamento do Senhor. Vamos ver nas Escrituras, quando Jesus dá esta ordem aos seus discípulos, já depois da sua ressurreição, antes dele ascender aos céus e de lhe dar as últimas instruções de como é que Deus queria que a sua igreja se multiplicasse aqui na terra, até aos dias que nós estamos a viver hoje. Então diz assim em Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Qual é a autoridade que Jesus não tem para dizer isto? Nenhuma. Porque ele tem toda. Então não havia mais nenhuma reservada para alguém. Então Jesus diz-lhe, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, então ele está a dar uma ordem imperativa. Ele não está a dar alguma coisa que seja selecionável para nós, que nós possamos dizer, bom, deixa-me ver se encaixa dentro dos meus planos. Então, aos discípulos dele, ele está a dar uma ordem, que é um mandamento, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Deixem-me já abrir aqui a caixa de Pandora. O que é que quer dizer isto? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Dá para ensinar os filhos uma vez por mês? Nós que somos pais, dá para ensinar os filhos uma vez por mês? Não. Dá para ensiná-los uma vez por ano? Menos ainda. Dá para ensiná-los uma vez por semana? Não. Dá para ensiná-los uma vez por dia? Não chega. Quanto tempo é que nós dedicamos para ensinar os nossos filhos? Todo o tempo, toda a nossa vida. E mesmo assim não chega. Porque eles vão aprendendo com eles mesmos aquilo que já ouviram milhares de vezes durante anos seguidos. É ou não é verdade? Então o que é que Jesus nos está a dizer aos discípulos? Não dá para vir à igreja, não dá para ter comunhão na igreja, ouvir a palavra na igreja, ouvir a palavra ou ter comunhão com Deus através das Escrituras e na oração uma vez por semana. Nem uma vez por mês, nem uma vez por ano. Então, para Deus, comunhão relacional é com Ele na vertical, todos os dias, a ler as suas Escrituras, a orar com Ele. Se não sabe orar, então leia alto os salmos e façam deles a vossa oração.
Há mais orações na Bíblia, vão à procura delas. E falem alto as orações e digam: Senhor, eu quero fazer desta a minha oração. Posso lhe garantir o seguinte: não vai errar na oração. Porque está a orar as Escrituras, está a orar a sua própria palavra, então de certeza que vai ter fruto na sua vida. Mas essa é uma comunhão diária. E depois com a igreja é uma comunhão contínua, semanal. Muitas vezes é diária com quem já se cruza todos os dias. E eu ensinando-os a guardar é um mandamento. Então não é só o batismo. Será que só o batismo é só as águas que ele está a ordenar? Não, ele está a ordenar uma série de coisas. Olha, está a ordenar que nós sejamos mestres no ensino, porque nós tínhamos que ensinar. Está-nos a ordenar que nós ponhamos os pés no lugar certo, porque quando ele chama discípulos, é daqueles que vão atrás dele a colocar os pés exatamente onde ele colocou os pés, para nós sabermos que não estamos a errar o caminho. Então imaginem, não é só a água. Então ele está a dizer: ide, portanto, fazei discípulos. O que é que ele está a dizer? O significado do batismo é muito mais do que as águas. O batismo é nós iniciarmos uma caminhada onde as pessoas vão pôr os pés e viver a vida como Cristo vivia se estivesse aqui connosco. E vocês vão precisar da ajuda uns dos outros para fazer isto, para vos ensinar, para vos consolarem, para vos exortarem, para vos corrigirem, para vos levantarem. Então ele está a dizer isso pelas Escrituras e diz também assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então ele começa com um ide e termina com uma ordem. Então é uma ordem que começa no cadeado e fecha o cadeado. E dentro destes cadeados o que é que temos? Nós temos que ter comunhão vertical com Deus e horizontal com os irmãos. Nós temos que ter uma relação vertical com Deus diária para que nós possamos espalhar e refletir isso com os irmãos. Testemunhar dele. E depois ele diz o seguinte, ele dá uma promessa para que nós andemos consolados na nossa vida. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação dos séculos, dos tempos. Não é? É isso que está a acontecer. Então o batismo é um sinal, podemos dizer que é um selo na nossa vida. Aliás, a confissão de Westminster diz o seguinte: batismo é um sinal e o selo do pacto da graça, do crente ser enxertado em Cristo, de regeneração, da remissão dos pecados e da sua entrega a Deus por meio de Jesus Cristo para andar em novidade de vida. Isto é o que o Catecismo, ou a Confissão do Westminster, que é do ano 1600, ele afirma. Ok? E ele afirma já isto, e nós continuamos ainda. A palavra de Deus está a ser o quê? Reformada. O que é que isto quer dizer reformada? Porque os tempos vão nos fazendo dispersar pelas ideias, os tempos vão sendo atualizados conforme a mente corrompida do homem, quando digo do homem é da humanidade, e o que nós fazemos como igreja é trazer de volta à raiz das Escrituras. A tua igreja é reformada sistematicamente. Amém, é o que ela está a dizer. A gente não entende. Então, como diz um certo autor, um farol de luz de neon. O batismo é um neon reluzente que está assim em luz, a pescar. Evangelho, evangelho, evangelho. E cada vez que a igreja pratica o batismo, ela está a testificar da morte, do sepultamento e da ressurreição de Jesus Cristo. O batismo significa a união do pecador com Cristo e em tudo o que Ele fez e realizou em nosso favor e lugar. Então isto é um selo de nós dizermos que estamos em Cristo, enxertados em Cristo, e a vida que nós vamos estar a viver ali é a vida que Jesus levaria no nosso lugar. E nós estamos a comprometermos com Ele nesse sentido. Então isto é um selo, somos marcados pela morte, pelo sepultamento e pela ressurreição de Cristo. Agora, como é que foi o batismo de Jesus? O batismo de Jesus foi assim, Mateus 3, 13 a 17 diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado, Jesus saiu logo da água,
E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Sabe porque é que fui buscar esta escritura? Porque hoje, de uma forma em selo, em forma figurativa, mas também espiritual, é exatamente isto que os nossos candidatos ao batismo, os nossos batizandos, vão experimentar da parte de Deus, e em fé vão receber em Cristo esta mesma frase. Sabiam disso? Esta mesma frase hoje ecoa nas vossas vidas. Porque Deus está a olhar para eles desta mesma forma, porque quando Deus olha para nós, Ele não vê-nos. Ele vê o seu Filho amado Cristo. Porquê? Porque o seu sangue já nos redimiu, já nos vestiu. Nós já não estamos a vestir a nossa vida, já não estamos a vestir as nossas vestes, nós estamos a ser ressurretos com Cristo. Eu sei que isto é difícil de entender, mas é isto que a Bíblia nos está a dizer. Porque nós estamos a identificar-nos com Cristo na sua morte, no seu sepultamento, mas também na sua ressurreição. E também esta frase vai ecoar nas nossas vidas: Este é o meu Filho em quem eu tenho todo o meu agrado. E isto é extraordinário. E por isso é que a igreja rejubila nestes momentos. Agora, este é o significado, mas qual é a importância do batismo? Quais são as implicações que isto traz? Então ele traz, em primeiro lugar, deixem-me dizer, a expiação de Cristo. O batismo é o anúncio visível da expiação realizada por Jesus Cristo. O que é que isto quer dizer? Jesus Cristo expiou, aplacou, limpou todos os nossos pecados, e isto que nós estamos a fazer é mostrar a toda a gente qual é o significado e a importância de expiação da morte de Cristo sobre a nossa vida. Então a redenção e a remissão dos pecados são centrais para a obra de Cristo e, portanto, centrais para o significado do batismo. Então esta é a importância dele. Colossenses 2, 13 a 15, explica-nos esta importância que nós temos no batismo. Ele diz assim: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Deixe-me explicar o seguinte: esta incircuncisão da nossa carne quer dizer que nós jamais, por coisas externas, por coisas físicas, conseguiríamos perdoar os nossos pecados. Então não há nada em nós que nós possamos fazer ou dizer que nos possa justificar, perdoar o nosso pecado e Deus olhar para nós pela nossa própria capacidade e dizer: Este é o meu filho em quem eu tenho todo o prazer, a minha ira aplacou-se, já não tenho vontade de mostrar a minha santidade e a minha ira de uma forma justa, porque Deus é justo. Então na expiação nós estamos a ser perdoados e remidos do nosso pecado, não pela incircuncisão da nossa carne, ou seja, não pela nossa incapacidade, que nós não temos. Nós não temos capacidade. Então não é por aí. Então é o quê? Vos deu vida juntamente com Ele. Então é em Cristo, juntamente com Cristo, na sua morte, sepultamento e ressurreição, que nós recebemos vida e perdão dos nossos pecados e a remissão dos nossos erros. E então diz assim nas Escrituras: vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Quais é que ficaram por perdoar? Nenhum. Então em Cristo, quando eu dou a minha vida a Cristo, qual é o pecado mais horrível que eu digo: Senhor, eu sei que este não perdoas? Qual é? Não há. Porque pelas Escrituras diz que todos os nossos delitos foram perdoados. E depois ainda diz mais, diz: tendo cancelado o escrito de dívida. Sabe qual era a dívida que nós tínhamos para com Ele? Era a morte. O preço pelo nosso pecado era a morte. E não estamos a falar da morte física, porque isso todos nós vamos ter. É a morte espiritual. É o afastamento de Deus para toda a eternidade, da sua graça, da sua bênção, da sua vida. Mas é um encontro com a sua ira e a morte eterna. Então o que é que diz? Quem está em Cristo teve a sua dívida cancelada, paga. Por isso é que Jesus disse: está
consumado. Foram as últimas palavras de Jesus em direção a nós. Disse, o preço está pago. E depois ele, com um brado de espírito, entregou o seu espírito ao Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E suspirou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades. E isto quer dizer que é todas as dificuldades que nós temos na nossa vida, porque retirou toda a atração de nós, tirou-nos aquela incapacidade de nós nos relacionarmos com Deus, derrotou aquela maldição que nós estávamos entregues ao próprio Satanás, a nós estarmos sujeitos a este mundo, estarmos sujeitos a esta rendição, que nós não nos conseguimos libertar destas cadeias. Então ele diz que despojou todas essas forças sobre a nossa vida para que nós pudéssemos viver para ele. Publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. No batismo nós somos lembrados, no nosso batismo nós somos lembrados do batismo de Jesus. Porém ele ensinou o seguinte, Lucas 12:50. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e o quanto me angustio até que o mesmo se realize. Sabe qual era o batismo que eu estava a falar? Para que nós pensamos que o batismo não é apenas água, o batismo está a relembrar o batismo de Jesus. Sabe qual foi o batismo de Jesus? Foi o das águas. Mas sabe qual é que era aquilo que eu estava aqui a falar? Era da sua morte. Por isso o nosso batismo hoje não está apenas a lembrar o batismo de Jesus nas águas, mas está inteiramente a lembrar o batismo de Jesus na sua morte. Ele mergulhou naquela morte. Ele não deixou nada de fora. Em Marcos 10:38 disse assim, mas Jesus lhes disse, não sabeis o que pedis. Sabe o que é que eles estavam a pedir? Senhor, eu posso beber desse mesmo cálice, eu posso tomar esse batismo com que tu vais ser batizado. Ele disse, vocês não podem. Vocês não sabem o que vocês estão a pedir. Vocês podem beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que eu sou batizado? Não! Mas ele disse que depois nós vamos ser batizados no mesmo batismo. Nós vamos beber do mesmo cálice. É interessante que Jesus está a dizer, eu vou fazer primeiro, eu vou abrir o caminho e depois vai ser muito mais facilitado por vocês, porque eu faço tudo. Vocês só têm que seguir-me. Só têm que se negar a vocês mesmos, tomar a vossa cruz e seguir-me todos os dias. Então, aquilo que a importância deste batismo é que nele nos une com Cristo. Porque segundo o batismo, ele vai representar a união espiritual do pecador com Jesus Cristo na sua morte, no sepultamento e na ressurreição. Em Romanos 6, de 1 a 5, diz o seguinte, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Ou seja, depois disto, de conhecermos Cristo, vamos andar de uma forma, sem pensar em Cristo, vamos viver de uma forma mundana, dentro daquilo que nós já éramos de antes, daquilo que o mundo diz para nós andarmos, fazer como o mundo diz para nós fazermos, enganarmos como o mundo engana, mentir como o mundo engana, adulterar como o mundo adultera, roubar como o mundo rouba. É assim que nós vamos andar para que Deus mostre cada vez mais graça, mais favor sobre nós, mais perdão. O que é que a Bíblia diz? De modo nenhum. Como viveremos ainda dessa forma no pecado? Nós, os que para Ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Não é o que as Escrituras estão a dizer? Nós hoje o que vamos fazer é mostrar a toda a gente que nós estamos mortos em Cristo. Mas não ficámos ali. Fomos sepultados com Cristo. Mas não vamos parar por ali, porque da mesma forma que Ele foi ressurreto e tirado da sua morte, e Ele está vivo, nós vamos ressurgir também com Ele. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. E é isto que vocês vão fazer assim que saem das águas. Vocês não vão apenas hoje testemunhar a esta Assembleia de que vocês já morreram para a vossa própria vida, que já foram sepultados com Cristo e que se identificam
pessoalmente com tudo aquilo que é a expiação de Cristo, esta nova novidade de vida, mas também é isto, viver para Ele e todos os dias viver de uma forma que o agrade. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E este é um desejo que está no coração de Deus que nós temos que alcançar todos os dias. Porque nós vamos ter que lutar contra os nossos pecados, contra as nossas fraquezas, contra as nossas dificuldades. E nós vamos ter que dizer não a isso e agradar a Cristo. Vou-vos dizer o seguinte, não é isso que nos torna mais santos, mais puros. Não. Torna-nos mais obedientes. Nós não ganhamos a nossa salvação por causa da nossa obediência. É mas por causa da obediência de Jesus Cristo ter ido até à cruz para morrer pelos nossos pecados. Então Ele não nos une apenas a Cristo, mas Ele une-nos também à Igreja. Paulo ensina isto nas suas cartas. Por exemplo, 1 Coríntios 12-13 diz: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Sabe qual é o corpo que nós somos batizados? É no corpo de Cristo. E sabe o que é a igreja? É o corpo de Cristo. Então, quando nós somos introduzidos, sabe o que é a palavra batismo? Quer dizer imersão completa. Quer dizer ser introduzido em algum lugar. Então nós não fomos apenas introduzidos nas águas, mas nós estamos a ser introduzidos no corpo de Cristo. Claro que eles já aceitaram Jesus Cristo e por isso é que está hoje aqui estão a fazer este testemunho. Eles já foram introduzidos no corpo invisível, ou seja, universal. Mas hoje eles tornar-se-ão membros da igreja local que também representa o corpo de Cristo. E por isso vão tomar a ceia do Senhor connosco hoje. Então não lembra só a união com Cristo. Eu estou unido com Cristo, mas isto também nos lembra da união que nós temos com a igreja. O nosso compromisso com a igreja. Em Efésios 4:6 diz o seguinte: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E este todos é o corpo de Cristo. Então a união com a igreja é necessária nós entendermos que no batismo nós estamos a ser introduzidos no corpo de Cristo, é a testemunhar disso, mas é também a testemunhar na introdução do corpo de Cristo. E ele revela-se e representa-se através de uma igreja local. Não dá para fugir a isto. Eu sou crente, mas não visito a igreja. A igreja não é para ser visitada, é para ser vivida, irmãos. Senão, de outra forma, estamos a ser desobedientes e a encarar a vida em Cristo de uma forma superlativamente leviana. Porque a união com Cristo exige a união com a igreja. O relacionamento com a igreja. Por isso é que Deus diz na sua palavra: vocês que dizem que amam a Deus, mas não amam o vosso irmão, não se relacionam com ele, aborrecem-no até, são mentirosos. Porque como é que tu dizes que amas a Deus que não vês e não amas o teu irmão que está ao teu lado? Não te relacionas com ele. Estão a entender esta relação da união com Cristo, mas também a união com a igreja? Então Don Whitney explica assim: quando Deus leva a pessoa à nova vida, essa pessoa entra no corpo espiritual e invisível de Cristo, a Igreja Universal. Essa experiência espiritual é ilustrada pelo batismo nas águas, que é a entrada simbólica daquele indivíduo no corpo visível e tangível de Cristo, que é a Igreja. Por isso eles hoje tornar-se-ão membros desta igreja local que representa uma parte da igreja invisível, que é o corpo de Cristo. Está a ser confuso? Como aos indianos, não é? Eles dizem sim assim, ok? É assim, eles abanam a cabeça e dizem sim assim. Então qual é a função do batismo? Já vimos o seu significado, a sua importância, mas qual é a função do batismo? A função do batismo é a consagração a Deus. A função do batismo é nós testemunharmos da nossa rendição total a Deus. E nós temos que finalmente entender que o batismo significa a rendição total a Deus. No batismo somos publicamente separados para a adoração e o serviço a Deus.
No batismo somos publicamente separados para a adoração e o serviço a Deus. Ouça, nós estamos a ser selados, marcados, destacados do mundo e selados como pertencentes a Deus. Nós hoje estamos a ouvir nestas mesmas pessoas que eles têm que fazer discípulos de Cristo. E da mesma forma que eles foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles devem também promover esse mesmo batismo, essa mesma introdução no corpo de Cristo e na igreja. É pregando o Evangelho, é vivendo o cristianismo de uma forma viva e prática. É por isso que o apóstolo Paulo escreve frequentemente no Novo Testamento sobre os requisitos éticos, quando fala sobre o batismo. Venha comigo a Colossenses 2, 11 a 12, que diz assim: nele também foste circuncidados por intermédio de mãos. Desculpem, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a passagem que eu trouxe, que eu acho que é a mais clara nisto, é Romanos 6, 11 a 14, que é um complemento a esta última que lemos, que diz: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Não reine, portanto, está a ver a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, que nós hoje ainda oramos? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha. Mas nós não podemos dizer isto apenas numa oração fútil, vazia de sentido, mas nós temos que pedir a Deus que Ele reine na nossa vida de uma forma prática, que Ele coordene, que Ele ordene. É Ele que ordena, não é o povo que ordena. É Ele que ordena. É Ele quem mais ordena. Aliás, nem deveria ser mais, era só ordena. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os seus membros do seu corpo ao pecado, como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Nós poderíamos até dizer: mas eu sou fraco. Isso é uma desculpa que nós estamos a encontrar para nós podermos continuar no pecado. Porque Deus já nos disse que todas essas forças foram aniquiladas para quem está em Cristo. E foi-nos dado uma capacidade para dizer não àquilo que é pecado, não àquilo que desagrada a Deus, e sim àquilo que é obediência e agradável ao Senhor. Então podemos andar na igreja e não reconhecer a beleza do batismo. Lembra-se do início daquele testemunho daquele tal pastor, o Tabiti? Que aquilo que mais... Ele agradou-se muito da conversa com o jovem, mas houve ali qualquer coisa que não estava a bater bem, a bota com a perdigota, como nós costumamos dizer. Porque a teologia estava profunda demais para aquilo que era a prática relacional dele com Deus e com a igreja. E sabe o que é que o batismo hoje declara? E é isto que eu quero deixar agora para os batizandos e nós vamos começar a chamar. É dizer assim: olha, eu estou a viver para Jesus e o meu plano é não errar. Será que é isto que é o que eles vão dizer, a declarar? Não. Vocês não vão mais dizer isto assim, a declarar: olha, eu estou a viver para Jesus e agora o meu plano é não errar. Não, 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 não. Não, vocês têm que pensar bem, porque nós fomos chamados a encontrar no batismo, a ouvir Deus dizer no nosso íntimo: ei, tu pertences-me. E eu fiz de ti uma nova criatura no meu Filho amado. Eu amo-te. Vive para mim, porque eu já vivo em ti. E é isto que deve ser o vosso consolo e a vossa correção diariamente. Vocês não têm que ouvir: será que eu agora entreguei-me a Deus? O meu plano é não errar. Não! Deus vive em vocês, Ele ama-vos e Ele está a dizer: vivam para mim, porque eu já estou vivo em vocês. Porque esse foi o vosso compromisso com o Cristo, com o Filho de Deus.